Salve pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo, dando início à segunda aula da semana número 7. E o assunto da aula hoje é sobre área. Então nós vamos aprender nessa aula o que significa o cálculo de área, o que é calcular a área de uma superfície e também as suas unidades de medida. Então quer aprender mais sobre isso? Vem comigo! Bom, a gente pode definir a área como sendo uma medida de superfície. Como assim uma medida de superfície? Olha só, nós já vimos que o comprimento, né, é uma grandeza. A superfície é uma outra grandeza. E a área está associada ao cálculo dessa superfície. Saber o tamanho de uma superfície é saber a área daquela superfície, ok? Bom, para a gente ter uma ideia, ó, imagina que você tem uma parede. Parede da sua sala, parede da fachada da sua casa. Enfim, essa parede ela tem 2 metros de comprimento e 6 metros de largura, certo? Então aqui são medidas de comprimento, né? Comprimento e largura. O que seria a área? Seria o contorno dessa parede? Não. Nós já vimos que o contorno de um retângulo, né? A medida do contorno é o perímetro. Então, o que é a área, professor? A área é o preenchimento dessa superfície, tá certo? É como se eu fosse pintar essa parede, ó. Imagina a gente pintando a parede aqui de verde. Então, eu quero pintar essa parede inteira aqui de verde. Então, o preenchimento dessa superfície, né? A área interna desse retângulo é a nossa área. E aí, para a gente estabelecer, né, o comprimento, a medida dessa área, nós precisamos de uma unidade de medida. Isso mesmo, uma unidade de medida. Então, por exemplo, imagina que eu venho aqui, ó, estabeleça que esse quadradinho aqui corresponde a 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Bom, o que significa 1 metro quadrado? É um quadrado onde todos os lados têm 1 metro, certo? Então, eu vou comparar agora o tamanho dessa superfície em relação a esse quadradinho. Eu quero saber quantos quadradinhos desse aqui cabem dentro dessa região, certo? Vamos encaixar eles, ó. Então eu coloco um quadradinho aqui, tá? Coloco mais um aqui. Aí eu coloco mais um aqui, ok? Coloco mais um quadradinho aqui e vou preenchendo aqui com quadradinhos. Outro aqui, outro para cima, mais um aqui, mais um para cima. 1, 2, pronto. Então, aproximadamente, ó, a gente tem que a área dessa superfície é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a área dessa superfície é igual a 10 quadradinhos iguais a esse. Certo? Se a gente estabeleceu que esse quadradinho é 1 metro quadrado, então eu posso dizer que a área é igual a 10 metros quadrados. Ok? Então, o cálculo de área está diretamente relacionado com o preenchimento de uma superfície, a partir de uma unidade de medida estabelecida. Então, eu quero saber quantos quadradinhos desse cabem nessa superfície. Aí encontramos que cabem 12, né? Não 10, o professor marcou errado aqui. 12 quadradinhos. Ok? E se eu tivesse utilizado uma unidade de medida diferente? Se eu tivesse escolhido quadradinhos diferentes? Aí, a região que a gente tem continuaria sendo a mesma, a área ia ser a mesma, mas ia mudar a nossa unidade de medida, né? A quantidade de unidades de medida ia ser diferente. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Olha só, tentei representar aqui na lousa 2 retângulos exatamente do mesmo tamanho. Então, a superfície desses retângulos é a mesma, certo? A área desses 2 retângulos é a mesma, beleza? A diferença está no seguinte, olha só. Quando eu estabeleci como unidade de medida, né? Unidade de área, esse quadradinho aqui, ó, escrever assim, vai. Quando eu estabeleci como unidade de área, esse quadradinho aqui, a minha superfície, ela vai ficar com uma certa quantidade desses quadradinhos, certo? Que no caso aqui é 8, né? Então eu posso dizer que a área é igual a 8 unidades dessa aqui. 8 unidades. Tá certo? Então a área tem a ver com o preenchimento da superfície.
Então a gente precisou usar 8 quadradinhos desse aqui para preencher essa superfície. Depois a gente foi preencher a mesma superfície, mas com uma unidade de área diferente. Vou colocar ela aqui, ó. Unidade de área agora é o quadradinho menor. Então agora a nossa unidade de área vai ser o quadradinho menorzinho, tá? Esse quadradinho aqui. Repare que a mesma superfície vai ter agora uma quantidade de área, de unidades um pouco maior. Por quê? Olha só. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, quando a gente compara a mesma superfície com uma unidade de área menor, né, que é esse quadradinho, então o valor numérico da nossa área ficou maior, 32 unidades. Mas isso não significa que a área é maior, tá? Porque como nós tínhamos visto no início, os retângulos são iguais, né? A superfície que a gente está estudando é a mesma. Então a área deles é a mesma. O que está mudando aqui é a quantidade de unidades. Por que essa quantidade de unidades foi tão maior? Olha só, esse quadrado aqui, né, essa unidade de área, corresponde a 4 vezes o tamanho dessa. Então, como essa unidade de área aqui, ó, é 4 vezes essa unidade de área, é por isso que a quantidade aqui deu 4 vezes maior, certo? Então, o cálculo da área, ele está relacionado ao preenchimento de uma superfície e está também diretamente relacionado com a unidade de área que você vai usar, que você vai trabalhar. Por isso, né, para não haver essas confusões e cada pessoa adotar uma unidade de área diferente, nós padronizamos, né, o Sistema Internacional de Medidas, aquele que eu comentei na semana passada, ele fez uma padronização das unidades de área, tá? E vamos ver quais são as mais usadas. Bom, a unidade padrão, né, de medida de superfície é o que a gente chama de metro quadrado, cujo símbolo é o M com expoente 2, né, metro quadrado, metro elevado a 2. Tá? O que é um metro quadrado? Metro quadrado, como a gente já comentou, é um quadrado onde todos os lados têm 1 metro, certo? 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, o Corpo de Bombeiros, ele estima, né? Quando ele faz aquelas estimativas que num show tinha 10 mil pessoas, que numa manifestação aí teve 30 mil pessoas. Para fazer esse cálculo, né, de quantas pessoas tinham, eles fazem o cálculo de área em metro quadrado e eles fazem uma estimativa que dentro de 1 metro quadrado cabem cerca de 4 pessoas, certo? Lógico que depende muito do tamanho dessas pessoas, né? As mais magrinhas, mais gordinhas, enfim. Mas essa é uma estimativa de cálculo que o Corpo de Bombeiros faz, que dentro de 1 metro quadrado cabe 4 pessoas. Então se a gente ficar aí, não precisa ficar tão apertadinho, né, juntado, mas 4 pessoas assim de uma família juntas ocupam mais ou menos ali o espaço de 1 metro quadrado. Então 1 metro quadrado é isso, né? É um quadrado onde todos os lados têm 1 metro e é a unidade padrão para o cálculo de área, 1 metro quadrado, beleza? Depois a gente viu, né, nas medidas de comprimento, que o metro, né, que era a unidade padrão, tem os seus múltiplos e seus submúltiplos, múltiplos e submúltiplos. Com a unidade, com o cálculo, com a grandeza da superfície, né, a ideia é a mesma. Existem múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Então, por exemplo, ó, o metro quadrado ele é muito utilizado para calcular a área de uma sala, de um terreno, de uma casa, né, a planta baixa de uma casa, para calcular a área de uma pequena praça, certo? Então a gente usa aí como padrão metro quadrado. Agora, se eu quiser calcular a área da capa de uma apostila, ou a área de uma mesa, por exemplo, eu posso estar utilizando os submúltiplos do metro, que são coisas menores, né? Quero calcular a área da tela do meu celular, né? Enfim. Então, para coisas pequenas, o cálculo de área pode ser feito através dos submúltiplos do metro, que como nós já tínhamos visto, né? É o decímetro, o centímetro e o milímetro. Só que como a gente está falando do cálculo de área, eles ficam ao quadrado, né?
Vão ser quadradinhos, né? O que é um milímetro quadrado? É um quadradinho onde cada lado tem 1 milímetro. O que é um centímetro quadrado? É um quadradinho onde cada lado tem 1 centímetro. O que é um decímetro quadrado? É um quadrado um pouco maior, onde cada lado tem 1 decímetro, certo? Que são 10 centímetros. Enfim, então para cada objeto aí que a gente deseja calcular a sua superfície, a sua área, a gente tem uma unidade de medida que se adequa melhor, né? Dependendo do tamanho dessa unidade de medida. E se for uma grande região, quero calcular a área de um sítio, de uma cidade, de um país, enfim. Aí tem os submúltiplos do metro, aliás, os múltiplos do metro, que são maiores que o metro. E aí eu tenho o decâmetro, como a gente já tinha estudado, né? O hectômetro, que o símbolo é o HM, e o quilômetro, que é o km. Como se trata do cálculo de área, todos ao quadrado. Ok? Agora, qual é a relação que existe entre eles, né? Que relação há entre eles? Bom, se eu tiver 1 metro quadrado, para eu passar para decímetro quadrado, eu tenho que multiplicar por... Bom, transformação a gente vai ver depois, né? Vamos só pensar assim, ó. Um decímetro quadrado é um quadradinho onde cada lado tem 10 centímetros. Onde cada lado, ó, tem 1/10 do metro. 1/10 e 1/10. Bom, se a gente multiplicar 0,1 vezes 0,1 para calcular a área, né? Para eu fazer o cálculo de área aqui, aí eu vou encontrar como resultado 0,01. Então, 1 decímetro quadrado corresponde a centésima parte do metro quadrado. É 1/100º do metro quadrado. Tá legal? E o centímetro quadrado? Ó, veja só, se a gente tiver que calcular a área de um quadradinho onde cada lado é 1/100º do metro, 0,01, né, onde cada lado tem 1 centímetro, 1/100º do metro, aí a área vai ser igual, ó, vou colocar aqui, 0,01 vezes 0,01 vai dar 0,001. Vai dar 1 milésimo do metro quadrado. Percebe? Então, ó, 1/10 de milésimo do metro quadrado corresponde ao centímetro quadrado. E o milímetro quadrado? O que vai ser o milímetro quadrado? Bom, o milímetro quadrado é quando você pega 1 milímetro em cada lado do quadrado. Então, é 1 milésimo do metro aqui, 1 milésimo do metro aqui. No cálculo da área, isso vai acrescentar mais 2 zeros. Então vai ficar 6 zeros aqui, ó. Ficou 1 milionésimo do metro quadrado. É muito pequeno, né? Em comparação ali. Metro quadrado, não coube ali, gente. Bom, então já vimos aqui alguns submúltiplos. E na aula seguinte a gente vai aprender a fazer as transformações de uma unidade para outra, tá legal? Por enquanto é mais só para a gente conhecer, né? Existe o metro quadrado como unidade padrão, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado como submúltiplos do metro. Agora vamos estudar o decâmetro. O que seria o decâmetro? O decâmetro é um múltiplo do metro, né? Então eu vou pegar um quadrado onde cada um dos lados tem 10 metros. Vou colocar aqui, ó. Imagina um quadrado onde cada um dos lados tem 10 metros. Então a área desse quadrado vai ser 10 metros vezes 10 metros. Ou seja, 100 metros quadrados. Beleza? Então um decâmetro quadrado ele corresponde a 100 metros quadrados. Então um conjunto de 100 metros quadrados vai formar um decâmetro quadrado. E o hectômetro quadrado, o que será que é? Bom, o hectômetro quadrado é quando tem 100 aqui e 100 aqui. É um quadrado onde cada um dos lados tem 100 metros. Então a área ia ficar 100 vezes 100, que ia dar 10 mil metros quadrados. Tá? Se eu pegar 100 metros vezes 100 metros, eu vou encontrar uma área de 10 mil metros quadrados. Então tá aí, ó, um hectômetro quadrado corresponde a uma área de 10 mil metros quadrados. Ó, para você ter uma ideia de um hectômetro quadrado, você pode pensar no quarteirão que a nossa escola tá. O quarteirão da nossa escola ali, ele é um quarteirão onde cada um dos lados tem 100 metros. Então ele é um quadrado onde cada um dos lados tem 100 metros, tá? Essa rua que fica de frente com o rio
a travessa que está aqui, né? A rua que fica de frente com a Rádio Chauense, que é o Pizzaiolo. Então, o quarteirão da nossa escola é exatamente 1 hectômetro quadrado. É um quadrado onde cada lado tem 100 metros, formando 1 hectômetro quadrado, que é 10 mil metros quadrados. E, para terminar, a gente tem o quilômetro quadrado, que é um quadrado onde cada lado tem 1 quilômetro, tem 1000 metros, certo? Se eu fizer 1000 vezes 1000, eu vou encontrar 1 milhão de metros quadrados. Tá legal? Então, 1 quilômetro quadrado corresponde a 1 milhão de metros quadrados. É muita coisa, né? Convenhamos. Só, então aqui era mais para a gente conhecer as unidades de medidas, né, padronizadas em relação a áreas e ao cálculo de superfícies. Tá legal? Vamos ver algumas curiosidades, pegadinhas aí que aparecem nos exercícios. Pessoal, eu coloquei 2 exercícios aqui, ó, porque muitas vezes um exercício que é fácil, a gente acaba não prestando atenção nos detalhes e errando de bobeira. Então, a primeira coisa, ó, desenhei uma malha quadriculada aqui e estou indicando que esse comprimento é de 8 centímetros. Se é uma malha quadriculada, então a gente está falando de quadrados, né? E os lados desses quadrados são todos do mesmo tamanho. Então, vamos começar da seguinte maneira. Aqui eu tenho 8 centímetros correspondendo ao lado de 4 quadradinhos, certo? Então, eu vou pegar esses 8 centímetros e vou dividir por 4. Então, eu vou encontrar que cada quadradinho tem lados de 2 centímetros, certo? Agora, imagine vocês, eu tenho um quadradinho aqui, cada um dos lados tem 2 centímetros. Como é que eu calculo a área desse quadradinho? Quantos centímetros quadrados tem um quadradinho dessa malha aqui? Bom, um quadradinho dessa malha vai ter 4 centímetros quadrados. Por que 4, professor? Porque eu faço 2 centímetros vezes 2 centímetros é igual a 4 centímetros quadrados. Beleza, então eu já sei que cada quadradinho da malha quadriculada tem 4 centímetros quadrados, ok? Então, cada quadradinho aqui tem 4 centímetros quadrados. Agora, para achar a área dessa região que está em vermelho, aqui, ó, que eu vou contornar mais uma vez, o que eu devo fazer? Eu devo contar quantos quadradinhos tem aqui, né? No total. Vamos começar contando os quadradinhos inteiros? Então, vamos lá, ó. Só de quadradinho inteiro, quanto eu tenho aqui, ó? Tenho 1 quadradinho inteiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos inteiros. Agora a gente vai pensar na compensação. Vamos juntar as metades. Olha só, essa metade com essa metade dá mais um quadradinho, fica 8. Certo? Esses 2 triângulos aqui, ó, se eu pegar essa parte aqui, girar ela se encaixa aqui em cima, né? Então, 2 triângulos, 2 metades, vão me dar mais um quadradinho inteiro. Aqui é a mesma coisa, né? Ó. Se eu pegar esse pedaço aqui e encaixar aqui, ó, eu vou formar um quadradinho inteiro. Então, esses 2 quadradinhos que eu tinha aqui, esse mais esse, né, vão formar mais um quadradinho, mais uma unidade de área. Então, já são 9 unidades de área. E ainda tem mais essa metade com essa metade, que elas se encaixam também, né, e vai formar mais uma. Então, eu tenho um total de 10 quadradinhos desse aí. Como a área de cada quadradinho vale 4, então eu tenho que a área total vai ser de 40 centímetros quadrados. Né, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Certo? Então essa é a área dessa figura que está em vermelho aí. A superfície ocupada por essa figura é de 40 centímetros quadrados. São 40 quadradinhos com lado de 1 centímetro. Vamos ver essa outra que está aqui? Bom, o raciocínio é igual, né? Primeiro a gente parte do seguinte pressuposto. Ó. Essa malha quadriculada tem um comprimento de 10 centímetros. Como são 4 quadradinhos, eu faço 10 dividido por 4, vai dar 2,5 centímetros. Ok? Então, cada quadradinho aqui, ó, tem a medida de 2,5 centímetros. Até aí tá tranquilo? Tá, né? O que a gente vai fazer agora? Calcular a área de um quadradinho. Calcular a área de um quadradinho. Vamos lá. A área de um quadradinho vai ser 2,5 vezes 2,5 centímetros.
Então eu tenho como área aqui 6,25 centímetros quadrados. Tá certo? 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. Então 6,25 centímetros quadrados é a área de um quadradinho desse aqui. Um só. O que a gente vai fazer agora? Descobrir quantos quadradinhos iguais a esse nós temos aqui. Vamos lá então, ó. Vamos contar comigo. Primeiro vamos contornar de novo a figura, né? Ó, aqui é um pedaço de um círculo. Fechou, pedaço de outro círculo. Mais uma parte curva, outra parte curva. Ok. Então aqui está o contorno da nossa figura. Agora a gente quer determinar a superfície dela. Quanto que tem aqui dentro. Vamos fazer igual o outro. Primeiro vamos contar a parte inteira, ó. Que tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos inteiros. Agora a gente vai tentar encaixar aí essas metades, né? Ó. Essa metade, ela se encaixa aqui, ó. Se eu recortar ela daqui, trazer para cá, eu vou ter mais um quadradinho inteiro aqui. Então vão ser 5, né? Juntando essa metade, esse pedaço com o que estava faltando lá em cima. Esse pedacinho que passou do quadradinho, ele se encaixa aqui, ó. Então eu consigo tirar ele daqui, trazer para cá. E aí eu vou ter mais um quadradinho aqui, 6. E olha só que legal, esse pedacinho que está aqui, ele se encaixa aqui, ó. E aí a gente tem mais um quadradinho inteiro, então 7 no total. Temos 7 quadradinhos iguais a esse da malha quadriculada, fazendo essa figura, o que vai dar um total aqui de... A área vai ser então igual a 7 vezes o valor de 6,25. E aí eu vou fazer aqui na calculadora. 7 vezes 6, 42. 43,75 centímetros quadrados. Certo? Pessoal, então na apostila de vocês vão aparecer exercícios parecidos com esse, em que primeiro vocês vão ter que encontrar quanto mede cada lado da malha quadriculada, dos quadradinhos da malha quadriculada. Vão ter que pensar no preenchimento, né, duas metades para fazer um quadradinho. Vão ter exercícios como esse, pegando pedaços de um círculo, mas a mesma ideia, né? Você tira daqui e cola lá, né? Dá Ctrl C ou Ctrl... Não esqueci, Ctrl Z, né? Que recorta. Você tira daqui e cola ali. Tira daqui e cola aqui embaixo. Tira daqui e cola aqui, né? Enfim, você vai preenchendo a figura para calcular aí a área dessas superfícies. Também vão ter questões como situações problemas, né? Você vai ter que pintar uma parede retangular, e aí quer saber quantos litros de tinta vai usar, enfim. Tem várias situações aí que vai dar pra gente estar trabalhando, né? Aí durante os exercícios. Espero que tenham gostado da segunda aula, falando sobre superfícies de área. Mais a parte de definição. A terceira aula vai ser a parte de transformações das unidades de área. E também vamos estudar unidades de área no setor agrário, né? Unidades usadas aí no setor agrícola, né? É isso aí. Só então espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.